Olá pessoal, tudo bem com vocês? É possível a penhora do estabelecimento comercial? Sim, o STJ tem a súmula 451 reconhecendo por válida a penhora do estabelecimento comercial. Mas vem comigo, vamos entender um pouquinho melhor esse assunto para não termos uma resposta tão rasa, tão simples a esse respeito. Primeiramente, nós precisamos recordar que o estabelecimento, lá como é tratado no direito empresarial, no nosso Código Civil, o estabelecimento é um complexo, é um conjunto de bens organizado para que a empresa ou a sociedade empresária ou o empresário, pessoa física, desenvolva essa sua atividade econômica. Então é um complexo de bens organizado. Está previsto lá no artigo 1142 do nosso Código Civil. Daí nós já vemos que o estabelecimento não se confunde meramente com o imóvel. O imóvel pode servir de sede do estabelecimento dessa empresa, dessa sociedade empresária, para o funcionamento da sua atividade por parte do empresário singular, mas não resume o próprio estabelecimento. O imóvel é um dos elementos associados, organizados para que o empresário desenvolva a empresa enquanto atividade econômica organizada, como está previsto também no nosso Código Civil. E eu posso fazer a penhora deste imóvel que serve de sede para que a atividade empresária seja exercida? Estou falando aqui por empresa num sentido de sociedade empresária, nós poderíamos trabalhar com o conceito de IRELI, sociedade unipessoal, mas estou me reportando aqui a empresa enquanto sociedade empresária, enquanto uma pessoa jurídica. E daí nós precisamos ter a recordação de que a pessoa jurídica, ela tem uma autonomia, ela tem os três atributos. Ela tem a titularidade processual, a titularidade negocial e a própria autonomia patrimonial. Ou seja, ela é uma pessoa que se diferencia, que se distingue. Ela é totalmente autônoma da pessoa dos seus sócios. Existem, evidentemente, distorções com relação a esse mau uso desses elementos, mas isso deixamos ao lado. Mas a empresa, então, ela tem uma autonomia, ela tem uma independência em relação à pessoa dos seus sócios. Daí que as normas que protegem o patrimônio pessoal do sócio ou da pessoa que exerce uma profissão, um profissional liberal, tal qual, por exemplo, o empresário. Essa pessoa jurídica, ela não tem o benefício dessas normas protetivas próprias do exercício singular de uma atividade econômica, assim como, por exemplo, o advogado não pode ter penhorado a sua biblioteca, que é um elemento de que ele se vale para o exercício da sua atividade econômica. Na empresa, na sociedade empresária, na pessoa jurídica, nós não temos a incidência dessa norma protetiva, daí que nós temos a incidência dessa súmula dizendo que o estabelecimento ele pode ser penhorado. O estabelecimento aqui tratando como o imóvel, muito embora o imóvel seja apenas um dos elementos do estabelecimento empresarial. Como fica a própria preservação da empresa? Como fica a função social da empresa? São elementos, valores de estatura constitucional de importância fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, porque nós temos, afinal de contas, um modelo capitalista eleito pela nossa Constituição. Bom, esse princípio da função social, esse princípio da preservação da empresa vai ser aplicado, vai se incidir, vai ser operacionalizado no âmbito da execução fiscal por intermédio, pela modulação trazida pelo princípio da menor onerosidade. Veja só, o credor ele tem direito à realização do seu crédito atestado no título executivo que aparelha a execução fiscal. No entanto, ele não pode se valer de um meio mais gravoso, de um meio mais impactante para as atividades empresárias desse devedor executado. Portanto, ele vai ter que se utilizar de um meio que seja menos oneroso quando existam vários meios possíveis pelos quais se possa haver a realização do crédito fazendário. Portanto, se houver um meio menos oneroso, por exemplo, com a penhora de um veículo, com a penhora de um equipamento, de dinheiro, outros bens preferenciais, inclusive ao próprio imóvel, será necessário que a execução se dê pela manipulação, pela realização, pela liquidação desse tipo de ativo em detrimento da penhora do estabelecimento, do imóvel que serve de sede. Nós teremos então a incidência da súmula, bem compreendida agora, apenas e tão somente quando não houver nenhum outro meio possivelmente apto para a recuperação do crédito fazendário.
Então quero que vocês entendam bem que é possível, em tese, sim, afinal de contas a pessoa jurídica não tem benefício de regra de impenhorabilidade. No entanto, essa penhora do estabelecimento ela tem que ser reservada por situações excepcionais quando não há outro mecanismo possivelmente apto para a recuperação do crédito fazendário. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Obrigado e até a próxima.